Nós estamos dando início a mais um encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, seu fundador e presidente permanente, presidência de honra Jorge Andréa, junto a todos os demais luminares que há décadas vêm trazendo, continuam mesmo do plano espiritual, continuam aqui ajudando, incentivando, protegendo, estimulando os nossos esforços para a continuidade do querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. É nessa vibração, nessa confiança, Jesus, nos fluidos, nas energias que continuas a fazer descer por sobre os nossos esforços aqui no ICEB, por sobre o próprio Instituto em sua natureza, tal como foi concebido por Deolindo Amorim, certamente por inspiração de luminares espíritos superiores para a divulgação do teu Evangelho Mestre e da doutrina codificada por nosso querido Allan Kardec. Neste instante, Jesus, ao te agradecermos as bênçãos com que estamos aqui acolhidos, vibrando através de teu coração para o alento, o consolo, o amor, a resiliência, o fortalecimento de todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges, incluindo Jesus, todas as instituições que nos regem a vida e o cotidiano neste planeta do teu coração. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, recebendo hoje Rosa Rita Martins, que vem trazer o seu estudo sobre piedade, virtude ensinada por Jesus. Vamos acompanhar César Reis em mais uma parte de nossa petição ao teu coração, Jesus. Agradecemos a Jesus, nosso modelo e nosso guia, pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez nossa querida amiga, irmã, doutora Rosa, vice-presidente do nosso instituto, que certamente colherá das bênçãos do Senhor Jesus as inspirações necessárias para que nós tenhamos aqui um momento de aprendizagem efetiva, toques sagrados no nosso coração, luzes que hão de acender em nossa alma, a fim de que aproveitemos esse tempo para crescermos um pouco mais na direção do bem. Assim, Senhor Jesus, nós agradecemos, pedindo que das fontes da tua misericórdia desça sobre nossa irmã, sobre todos nós que vamos participar, ouvir, assistir a esse estudo, essas vibrações sagradas. Que a tua misericórdia se faça sobre todos nós, Senhor, a fim de que possamos abrir o nosso entendimento, recebemos essas sementes luminosas que nossa irmã, em teu nome, vai depositar em cada um de nós. Que este momento sagrado seja realmente de encontro dos nossos corações, a fim de que, abastecidos em ti, Senhor Jesus, possamos efetivamente entender um pouco mais, para que possamos viver um pouco melhor a doutrina sublime que deixaste para nós. Obrigado, Senhor. Fica conosco, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Então, Rosa Rita Martins, com Vamos lá. nossas vibrações, somos todos ouvidos. Bom. Peraí, estou entrando aqui, peraí. Seja bem-vinda. Carlos, entrou? Entrou. Está a Sim, imagem aparecendo? Ah, que ótimo. Ótimo, verdade, ótimo. Pronto. Então, boa noite a todos que estiverem nos assistindo pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre piedade. Na verdade, a gente vai falar sobre dois temas, né? Mas vamos começar por piedade, porque
eu dei essa palestra há um tempo atrás e eu me encantei assim com ela. Eu espero que vocês também gostem dessa palestra. Então, piedade, ela pode ser entendida como um amor e respeito às coisas religiosas. Eu acho que talvez para muita gente essa seja a definição de piedade, que vem da palavra pio, né, que revela piedade ou caridade, piedoso, devoto, devoto, religioso. Por isso que a gente teve, né, 12 papas chamados Pio, né, exatamente por causa dessa palavra, mas ela pode ser entendida também como compaixão pelos sofrimentos alheios, pode ser entendida como pena e dó. Mas nós, hoje, vamos conversar da piedade sobre compaixão pelos sofrimentos alheios. Porque pena e dó, na verdade, foge a essa compaixão. Porque quando a gente deixa que a pessoa que a gente ajuda perceba, tadinho, coitadinho, já depende muito. Tem pessoas que vão ficar ofendidas, né? Vão pessoas que vão aceitar por necessidade a ajuda que você está prestando, mas, de certa maneira, não vão se sentir, porque ninguém gosta, né, de ser alvo de pena ou de dó. Mas muita gente fica feliz por receber ajuda, por saber que alguém está ajudando por amor, por afeto, né? Então, assim, quando eu preparei essa palestra, eu me lembrei como isso às vezes pode soar ofensivo, ter pena e ter dó, né? Há uns anos atrás, quer dizer, mais ou menos uns 20 anos atrás, alguém me perguntou, né? Minha irmã estava convidando para uma festa de aniversário, me perguntaram quantos anos ela ia fazer, né? Tem até um pouquinho mais, uns 30 anos atrás. E aí eu falei, minha irmã está fazendo 40 anos, por isso que ela vai dar uma festa. E do meu lado estava uma jovem de 20 anos que não segurou, coitada, né? Pena, dó da minha irmã, que ia fazer 40 anos. Aí eu pensei, bom, né? Para ela que tem 20 talvez, né? Seja, seja a maneira como ela vê. Mas isso não foi compaixão, isso foi pena mesmo. Então, assim, esse tipo de pena ou de piedade é que a gente deve evitar, né? A gente deve ter como pesar, né? Que nos causa a dor do próximo, né? Já que pena e dó ferem o orgulho de quem suscita pena em outros. Então, nós vamos falar sobre piedade nesse sentido, compaixão pelos sofrimentos alheios, tá? Que Então, assim, é ter misericórdia, né? Se preocupar com a miséria alheia, com as provas difíceis que alguns espíritos passam na Terra e as quedas que esses nossos irmãos podem ter frente a essas provas. A perda de um ente querido, é, passar fome, né? Sede, ser preso por qualquer razão, estar doente, sentir muito frio e não ter a roupa. Então, assim, existe, na verdade, assim, provas a gente tem muitas, né? E cada um com as suas características, né? E essas provas, né, foram muito bem definidas nessa parte, na página de Mateus, no Evangelho, quando ele fala sobre a compaixão, né, a piedade. Então ele fala: então dirá o rei: vinde benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos foi preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Então responderiam os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá:
Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste, tá? Então, a gente entende piedade como compaixão, né? Pode ser usado como sinônimo de filantropia, uma disposição natural e espontânea em muitos seres humanos, independe de religião. O homem pode ser bom, naturalmente generoso, sem que uma intervenção divina seja necessária, né? A gente sabe que é, é, muitos de nós ainda precisam de uma religião para compreender a necessidade de interagir com o próximo, de ajudar o próximo, de amar o próximo e também de se auto-amar, se auto-respeitar, né? Mas para muitos outros nossos irmãos encarnados, eles já fazem isso de uma maneira natural, né? Então, independe da religião. A piedade não é um sinônimo de altruísmo, nem aparece na palavra altruísmo, nem aparece na piedade, sinônimos de piedade. Mas é uma preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Então, na verdade, elas não são sinônimos, mas elas têm uma definição muito semelhante, né? Então, elas têm significados, as duas, na sua definição, são opostas ao sentimento do egoísmo. Então, assim, piedade é antônimo de egoísmo e o altruísmo também, né? Então, piedade é uma palavra que existe desde dos tempos de Jesus, né? Já altruísmo foi uma frase, né? Foi uma palavra criada pelo Augusto Comte, um filósofo francês, precursor da sociologia e um dos fundadores do positivismo. E para ele defendia altruísmo como tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Então, assim, como é antônimo, né, de egoísmo e de altruísmo. Então, Conte, a gente sabe que ele não era uma pessoa religiosa, né? Então, assim, na definição de Conte, o altruísmo, enquanto virtude, é o ato de viver para os outros, sendo necessário o domínio dos instintos egoístas que existem naturalmente em todo ser humano. Então, eu acho que ele jamais usaria a palavra piedade, por ser uma palavra associada à religião, e acho que por isso ele criou o altruísmo, porque ele defendia, né, essa ajuda. E ele dizia que quando se domina o egoísmo, as inclinações benévolas, que também estão sempre presentes, irão emergir. Então, ele achava que de dentro de todos poderia surgir o altruísmo, né? É aquela é como eu coloquei essa figura aqui, ela me impressionou muito, porque era um senhor que quis dar os seus chinelos para uma mendiga. Provavelmente ele estava perto de casa, né? Mas queria que ela calçasse os chinelos, tá? Então, meu estudo de hoje eu baseei nesse capítulo 13, no item 17, e do livro de Joana. Eu vou voltar aqui atrás, porque eu esqueci de falar da bibliografia. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela tem o capítulo 7 que fala sobre a piedade, tá? Joana de Ângeles. Então, deixa eu ver, será aqui mesmo que eu tá. Pronto. Então, piedade é compaixão pelos sofrimentos alheios, pode ser usada como sinônimo de filantropia, uma disposição natural nos seres humanos
independe de religião, né? O homem pode ser bom naturalmente generoso, sem que uma intervenção divina seja necessária, e, como eu tinha comentado, não chega a ser um sinônimo de altruísmo, né? Mas as duas são opostos ao egoísmo, é uma das características, tá? Então, no Evangelho, nesse capítulo 13, ele fala, esse espírito bom de Deus ditou essa mensagem em 1862, esse é o espírito Michel. Então, ele fala: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Né? Então, assim, não há uma diferença entre altruísmo e a piedade praticada por Jesus, né? Ajudar sem esperar nada em troca, independente de quem seja ou de qual sua origem, sempre pensar no outro antes de pensar em si mesmo, se doar naturalmente, ter uma capacidade individual de amar e ajudar, mesmo que coloque sua vida ou saúde em risco, ter domínio sobre todos os seus instintos egoístas. Todas essas definições são de altruísmo e da piedade, tá? E eu coloquei aqui o exemplo do Médicos Sem Fronteiras, porque eles são altruístas e fazem toda a sua atividade por piedade. Geralmente são médicos que vão para fora, é, lugares longe de suas residências, ficam durante o tempo, mas alguns voltam regularmente para ajudar os mais necessitados, principalmente em alguns países da África e do Oriente. Mas o maior de todos os exemplos que nós temos, né, é Jesus, porque Jesus, quando esteve entre nós, ele curava, dava atenção a todas as pessoas, aqueles que lhe pediam diretamente, aqueles que sabiam da possibilidade de Jesus poder ajudar, como a mulher hemorroíça, que apenas tocou nas vestes de Jesus, mas aquela fé, aquela vontade de ser curada, alcançou o seu objetivo até pela fé que ela tinha. Então, assim, e Jesus, ele deu um exemplo de piedade e de altruísmo quando na cruz, né, crucificado pelas pessoas daquela época, talvez nós, a gente não sabe, mas ele, antes de morrer, ele se dirigiu a Deus, né, pedindo que perdoasse aqueles que o condenaram. Quer dizer, isso é um amor, né, um amor e uma piedade por aquelas pessoas, porque ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, agiram na manada, foram por todos, mas na realidade não. Jesus não os culpava por aquilo, achava que estava muito mais ligada à ignorância das pessoas daquela época do que propriamente a uma maldade. Então, Jesus é um dos maiores exemplos da caridade e da piedade. Então, assim, eu já até adiantei isso. Kant não usou a palavra caridade associada ao altruísmo, talvez porque na sua época a palavra caridade fosse associada à religião, e ele não aceitava esse vínculo, né? Mas sobre a caridade, né, as palavras que eu acho mais bonitas são as de Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala que ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retina. A gente sabe que caridade é o amor em ação. Então, eu acho que o que o Paulo queria dizer é que as pessoas que não conseguem ter amor pelo próximo, por si mesmo, pelo meio ambiente, pelo lugar onde vivem, por onde eles moram, né? Eles, na verdade, é como se não existissem, né? Que não soasse, né? Um sino que não tocasse, né?
Então, assim, é muito bonito o que ele fala também. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, assim, a gente teve sempre muitos exemplos e muitos ensinamentos sobre a importância de, de, de ter caridade, ter amor em ação pelo próximo, né? E nessa passagem, nesse capítulo, eu considero essa passagem aqui como é um poema, uma poesia, né? Que esse espírito escreveu. Ele fala: a piedade bem sentida é amor, amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, segundo esse espírito, a piedade é o sentimento mais apropriado para o progresso humano, porque doma no homem os sentimentos de egoísmo e de orgulho. É o sentimento que estimula o espírito à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Os espíritos que trabalham pela nossa evolução, eles se decepcionam quando percebem que nós, ou uma parte de nós, mas nesse ponto eu até me incluo também, quando percebem que nos perturbamos ante as misérias humanas e em nossa perturbação preferimos ficar à parte delas, quer dizer, às vezes a gente prefere fazer de conta que não vê, né? Fazer de conta que não escutou, quando alguém nos chama, está pedindo alguma coisa, a gente vai andando, fala que não tem tempo, não para escutar. E assim, eu já passei por essas situações algumas vezes. Mas eu, quando li essa página, quando eu estudei esse texto, eu me dei conta, né, que isso realmente até que ponto é porque realmente a gente não quer estar com pressa, não quer ser incomodada, mas até que ponto a pobreza nos incomoda tanto que a gente prefere não ver, né? E aí, assim, caiu assim, eu falei, poxa, quantas vezes a gente pode realmente parar e dizer, oi, bom dia, olha, desculpa, agora eu não tenho, eu não trouxe, porque a gente anda cada vez, é verdade, cada vez a gente usa menos dinheiro, né? Então, assim, mas fazer de conta que não escutou, realmente, isso não está certo, né? E esse espírito ele fala exatamente isso. Ele fala que a tranquilidade comprada a custas de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, assim, virar o rosto e fazer de conta que não viu, na realidade é tão anti, né? Anti-caridade, né? Não, essa palavra existe assim, é tanto egoísmo, porque quando a gente age dessa maneira, a gente está querendo se preservar de não ser incomodado, né? E, e eu nunca tinha me tocado nisso. Na verdade, não deixa de ser um egoísmo. Eu não vou ver porque isso vai me incomodar, depois eu posso ficar chateada porque não dei ou porque dei, então eu prefiro não ver. Isso é ser egoísta, né? Na verdade, eu estou tentando me preservar de algo que pode me incomodar, mas não é caridade, tá? Então, ele continua: grande, porém, é a compensação quando chegais à compreensão de ajudar a esperança de um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador
um amparo, né? Então, assim, não é tão difícil, às vezes, a gente chegar a admitir, olha, não, boa tarde, mas eu não trouxe dinheiro, desculpa, né? E do que simplesmente passar e fazer de conta que a pessoa não existe. Então, ele fala que a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. E uma coisa que eu vou tocar no assunto também agora, é ser caridosa é também compreender e entender ou procurar entender aquelas pessoas que às vezes fazem mal, né, ou cometem crimes, né? Porque a gente sabe, né, e a nossa doutrina explica muito isso, que a Terra é um dos planetas que recebe espíritos, né? Que ainda recebe espíritos que estão ainda em processo de evolução. E às vezes muitos deles, eles estão às vezes na última oportunidade de reencarnação na Terra para tentar progredir, para tentar evoluir, né? Então, a Gênesis, ela nos fala isso, né? No capítulo da Gênesis, no capítulo 11 da Gênesis espiritual, ele fala que aqueles que, apesar da sua inteligência e seu saber, perseveraram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam um entrave ao progresso moral no orbe, no planeta onde eles estavam. E por isso que eles são excluídos e mandados para mundos menos avançados ou mundos que ainda, como o nosso ainda. Lá eles aplicarão a inteligência e a intuição dos seus conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles entre os quais são chamados a viver. Então, na Gênese, né, Kardec explica que muitas vezes os espíritos evoluem no seu aspecto intelectual, na inteligência, mas não no seu aspecto moral. E que eles precisam reencarnar em planetas, né, que ainda são planetas como o nosso, de provas e expiações, para que possam buscar, pelo menos, ser ajudados e progredir para poderem depois, então, seguir todo a sua evolução espiritual. E isso, o nosso planeta, o nosso país, o Brasil, eu chamo de nosso porque foi o país que eu escolhi, né? A nacionalidade que eu escolhi. Mas, assim, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, ditado por Humberto de Campos, a Chico Xavier, eles vão falar que o Brasil é uma grande instituição de socorro espiritual, que recebe muitos desses espíritos. Ele fala que aqui renascem espíritos ainda endividados no seio de um povo receptivo, piedoso e amoroso, que os aceita para que tenham mais uma oportunidade de dominar suas más tendências e resgatar suas dívidas. Então, a piedade de Jesus era feita com ternura, sem humilhar, sem se colocar numa postura superior, sempre nos ensinando que a falha do irmão era uma experiência de crescimento interior, tendo que lidar com as consequências dos seus atos, sempre lembrando, né, ele consolava, ajudava, mas avisava. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, por isso que às vezes, quando ele curava, né? Não tem uma passagem que ele curou o cego e ele diz: vai, mas não voltes a pecar, né? Para que não te aconteça coisa pior. Então, assim, ele sempre dizia e esperava que as pessoas que buscavam a sua ajuda, de alguma maneira, mudassem ou evoluíssem em comportamento e pudessem continuar seu processo evolutivo. No livro de Joana, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, tem um capítulo sobre a piedade, né? Então, ela fala que a piedade é um sentimento excelso que parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. E que a piedade ela pode se expressar de muitas maneiras.
Às vezes um abraço, compartilhando a dor de uma perda de um ente querido, né? Ou às vezes uma perda de um emprego, procurar tratar as feridas físicas, oferecer alimentos, oferecer remédios, saber ouvir um desabafo em silêncio, né? Às vezes a gente não pode ajudar, mas sempre pode ouvir e dar um abraço, né? Dizer uma palavra oportuna que esclarece, consola, auxiliando o irmão a conduzir a cruz, como Cirineu ajudou Jesus a conduzir a sua. Então, assim, parar, dar atenção é uma maneira de dar afeto, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente tem pessoas que são extremamente queixosas. E o que é normal, às vezes, é você evitar ficar muito perto dessa pessoa. Só que, assim, a piedade ou o altruísmo, às vezes, é você dar atenção à pessoa. Porque isso, né? É isso que se a gente quer realmente progredir, evoluir, domar seus instintos, é parar, escutar, dar atenção, né? Como Jesus fez quando esteve aqui. Então, assim, mas a gente deve tomar alguns cuidados, né? Não tentar consolar alguém dizendo aquela frase que ofende muito mais. Eu bem que avisei que isso ia acontecer. Se você tivesse seguido meus conselhos, você não tinha feito isso. Olha, gente, se já fez, não vai. A única coisa que você pode fazer é piorar o estado emocional da pessoa e deprimi-la, né? Então não vai adiantar nada. Ser discreto sem nunca expor o sofrimento de quem solicita ajuda. Cuidado com as redes sociais. Tudo agora é publicado. Tudo agora tem que ter uma notinha, tem que ter, às vezes, uma foto. Então, assim, eu me preocupo um pouco quando eu vejo as pessoas que distribuem as quentinhas na rua, mas tiram as fotos. Primeiro, isso não poderia ser feito, porque você teria que pedir autorização para aquele mendigo que você acabou de distribuir a quentinha, se podia tirar uma foto. Aí eu vejo as pessoas saem para distribuir as quentinhas e postam fotos, mas não precisa postar fotos. Isso não precisa ser divulgar, eu acho que tem que divulgar sim, para que as pessoas também se estimulem a participar. Mas publicar, né, mostrar, olha o que eu estou fazendo, isso às vezes a gente tem que ter um certo cuidado, até porque você não pode expor as pessoas que você está ajudando. Então, para ajudar alguém de forma espontânea, com paciência, é preciso primeiro ter aprendido a conviver com suas dificuldades íntimas. Quem, quem não consegue olhar para dentro de si mesmo, quem não consegue se auto-amar, dificilmente vai conseguir fazer isso com outras pessoas. Então, a gente sempre tem que dar as nossas paradas, é, pensar, pensar sobre como nós somos, como nós agimos, o que fizemos, né? Um pouco como aquilo que Santo Agostinho falou, né? Que quando todo dia à noite todo mundo devia rever tudo que fez no dia, ver se tinha deixado de fazer alguma coisa que podia ter feito, se fez alguma coisa que não devia ter feito, né? Eu acho que a gente não precisa, às vezes, ir dormir para fazer isso, né? Porque senão pode acontecer o que disse uma amiga minha uma vez. Ela disse que se ficasse pensando no dia tudo, aí ela não ia conseguir dormir. Se ficasse pensando tudo que aconteceu no dia. Então, para não perder o sono, a gente não precisa esperar a noite. A gente pode fazer isso a qualquer hora, né? Para saber se a gente realmente está fazendo o que nos cabe fazer como encarnados nesse planeta, né? Mas para isso, primeiro, muitas vezes a gente tem que fazer a nossa autoanálise, né? Se a gente consegue superar as nossas dificuldades, a gente vai estar pronto para ajudar os outros, sim. E também para não se ficar identificando, às vezes, com os insucessos do outro e às vezes, se projetem nos nossos receios, em vez de ajudar, a gente vai acabar piorando a situação de quem a gente quer ajudar. Por isso que é muito importante ajudar sempre,
mas é preciso que você esteja bem com você mesmo para que isso seja um processo natural, tá? Então, Joana fala nesse livro, nesse capítulo, que ninguém é destituído do sentimento piedoso, mas nem todos os corações se abrem a externá-lo quanto deveriam, vitimados por conflitos de culpa, de inferioridade ou de presunção, que os tornam desditosos, não obstante possuindo a generosa fonte da fraternidade, né? Quantas vezes a gente convida as pessoas para participarem das atividades da casa e elas vão uma vez, mas depois começam a ratear, a evitar, às vezes a gente, talvez essa pessoa esteja precisando muito mais da nossa atenção do que a gente está percebendo, né? Porque se ela está com alguma dificuldade de fazer alguma atividade que ela queria muito fazer, talvez a gente possa conversar para saber o que está acontecendo e talvez ela esteja realmente precisando de alguma ajuda, tá? Então, assim, Jesus foi o melhor exemplo que a gente teve sobre caridade. Ele dignificou o ser humano convivendo com pecadores, suas famílias e pessoas suspeitas, não as diferenciando dos demais, buscando sempre suas qualidades intrínsecas. Jesus, algumas vezes, ele foi até chamado a atenção pelos apóstolos, né? Porque ele conversava com todos da mesma maneira, né? Então, fosse as prostitutas, como eles chamavam das mulheres de má vida naquela época, fosse o que eles, Os publicanos é que eram os homens de má vida. né? Ou com os publicanos, ele falava com todos e a todos recebia e a todos visitava, né? Então, alguns achavam que ele não podia visitar casas e conversar com senadores romanos, né? Então, assim, mas o que Jesus queria mostrar é que todos eram irmãos, toda a humanidade são irmãos. Então, que as pessoas não podiam ser separadas pelo que elas faziam ou deixavam de fazer. Então, ele dignificava o ser humano que existe em todos os habitantes, né, da sua região. Fazia refeições na casa dos fariseus. Então, assim, ele esteve sempre presente. Ele participou das atividades de sua comunidade, como as bodas de Canaã, das atividades pesqueiras no mar da, da Galileia, nas visitas aos enfermos, nos cultos da sinagoga, nas visitas ao templo de Jerusalém, né? Almoçava na casa de quem o convidasse. Então, assim, ele mostrou, exemplificou todos, na realidade, fazemos parte do mesmo grupo, da mesma irmandade. E Jesus nunca usou o reino de Deus como desculpa para não participar ou se omitir a dar resposta sobre os impostos, né? Quando lhe perguntaram, né, se deviam dar o imposto a César, ele perguntou de quem era a face que estava naquela moeda, se era de César, então dar a César o que é de César, né? Ele submeteu-se a um julgamento arbitrário, né, da própria crucificação dele, demonstrando que aceitava as leis terrestres, né? Ele foi submetido a um julgamento de acordo com as leis que eram vigentes naquela época. Então, ele não brigou contra isso ou não se revoltou contra isso, mas mantendo sempre a sua convicção, a sua confiança nas leis divinas e em Deus. E eu separei, então, dois exemplos de que, assim, a Terra sempre teve os seus mensageiros, sempre teve os exemplos do que era ser um bom, assim, ser caridoso, ser bom com o próximo, dar exemplos de amor ao próximo. Então, eu separei dois exemplos. A irmã Dulce, né, que era conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi ativista humanitária do século XX, quando o jovem lotava a casa da família com doentes, para desespero dos parentes. Participou da fundação de várias instituições filantrópicas, foi beatificada pelo Papa Bento XVI
E o dia dela é dia 13 de agosto. Então, o que nos ensinava a irmã Dulce? Que as pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Então, quem se dispõe a trabalhar pelo próximo, a ajudar quem precisa, né, não vai perder tempo, às vezes, com coisas que não levam a nada. Miséria para a irmã Dulce era a falta de amor entre os homens. Então, ela dizia: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Não se vai acabar com a pobreza. Deus instituiu pobres e ricos. Deve ter alguma razão para isso, mas eu acho que é porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Porém, a gente deve empregar todos os esforços possíveis para melhorar a situação. O que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode sim vencer o egoísmo. Então, isso para mim são assim mensagens que a gente devia de tempos em tempos reler, porque a gente sempre teve os mensageiros divinos tentando nos ensinar como deveríamos nos comportar em relação aos que estão à nossa volta. A outra é Madre Teresa de Calcutá. Esqueci de colocar o nome dela aqui. Foi considerada santa pela Igreja Católica, né, como a irmã Dulce. Suas mensagens de amor ao próximo são citadas e repetidas em todo o mundo. Viveu a maior parte de sua vida voltada para ajuda e socorro ao próximo. Exerceu a caridade com seu verdadeiro sentido, desse do amor ao próximo. Estendeu sua filosofia de vida para várias partes do mundo através das congregações religiosas que ela criou, que são as missionárias da caridade. Em 1979, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela luta dela contra o abandono dos mais necessitados. Então, as frases que eu separei dela. Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, ela conversava com todos que a procuravam, desde quem ia para pedir ajuda, desde quem ia para conhecer o serviço, desde os repórteres que queriam fazer as matérias sobre ela. E um desses repórteres uma vez falou para ela que nunca daria banho num leproso nem por US$ 1 milhão. E ela respondeu: eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Porque para ela a falta de amor era a maior de todas as pobrezas. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Tá? Então, foi isso que eu separei para hoje, né? E eu vou terminar com essa, com essa frase aqui. A Terra será um planeta de regeneração quando piedade e altruísmo forem estados habituais na maneira de ser de todos os seus habitantes. Quando os instintos egoístas tiverem sido substituídos pelo desejo de fazer da lei de justiça, amor e caridade, estudada no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, uma maneira universal de ser de todos os habitantes da Terra. E eu acho que é isso que nós espíritas tentamos também divulgar. Tá? Obrigada aí pela atenção de todos. Sem ser piedosos, sem ser piegas. Quem falou aí? Acabou. Pergunta se acabou aí. Rosa Acabei. Rita Hein? Acabei. Sim. Não, mas é que viu, alguém falou aí, eu pensei que fosse você. Não, era o Luiz. Ah, tá bem. Ô, Luiz, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu estava brincando com ela para ser piedosa sem ser piegas. Estava falando. Exatamente, é um bom ponto, Luiz, é um bom ponto. A pieguice labora contra o sentimento verdadeiro, né? Porque é inclusive um sinal de infantilidade espiritual, não é? Então
essa espécie de conivência, quase que uma estratégia para fazer chantagem. Mas, enfim, Rosa Rita Martins, nós agradecemos muito o seu estudo sobre um tema tão fundamental para a nossa trilha evolutiva. E é, na verdade, um dos alicerces para que nós possamos ir galgando cada vez mais altos níveis de espiritualidade e de nossa proposta evolutiva. Então, a ICEB agradece muito a sua participação, mais um estudo. Não sei se nós temos aqui alguma participação. Não temos participações, mas, enfim, indago se César quer fazer alguma observação, Leia também. Eu estive uma vez vendo aquela famosa estátua do Michelangelo, a Pietà, e aconteceu um fato. É maravilhosa a estátua, né? É uma obra incrível, uma prima maravilhosa. É Mas ao uma meu lado, poesia em pedra, né, César? é uma coisa incrível. Existe um vidro tapando, né? Sim. Para a pessoa não se aproxime demais lá. Mas uma criança estava ao meu lado, sabe? E ela disse assim: Olha a mamãe, falando com a mãe dela. A mãezinha segurando o neném. Olha, isso não é uma expressão incrível, né? Despertou aquela está despertando aquela criança. E realmente era a mãe segurando o seu filho, né? E chama piedade, né? Aquela expressão crioula, isso é inesquecível, absolutamente inesquecível. Então, quando a doutora Rosa estava falando isso, me lembrei exatamente dessa ideia. O que é esse sentido da piedade? Essa coisa que vem daquele amor lá de dentro, naquele caso, o amor sofrido, né? O amor dolorido da mãe que perdeu o seu filho e foi sacrificada na cruz, né? E a criança, a mamãe com o seu neném. Achei aquilo incrível. E é realmente uma expressão extraordinária. Também me É mesmo. lembrei muito, ela estava falando da questão do egoísmo, né? É impossível, né? Que a piedade tome conta da gente, que a caridade tome conta, enquanto o egoísmo perdurar em nós. Lembrando da 917 Livro dos Espíritos, né? Fenelon descreve extraordinariamente esse sentimento, né, do egoísmo, de que maneira nós devemos afastá-lo de nós. E logo, logo, o livro se debruça em 1918, né, que trata da estrutura do homem de bem, né? Quer dizer, não haverá um homem de bem sem piedade. Não é, não é, não é? E quando ela citou muito bem que a piedade é a precursora da caridade, né? Ou seja, aquele sentido profundo, né, de doação, como ela diz, o amor em movimento, né? O que aciona esse amor é a piedade. Eu achei isso extraordinário que a doutora colocou. Fico muito agradecido pela oportunidade de refletir sobre essas questões. Muito obrigado. É mesmo. Você sabe, César, quando você lembra o Michelangelo, né, a Pietà, né, a Piedade, ele, quando terminou o Moisés, que é outra obra extraordinária, ele, tirando ali aquela figura das entranhas da pedra, do mármore, ele disse, parla, só faltava aquela estátua falar. E a Piedade fala desse sentido. As obras do Michelangelo falam através da pedra ao sentimento do homem. É a verdadeira arte, o papel da arte que penetra a intimidade dos seres, buscando esse âmago, essa intimidade profunda, tocando o psiquismo profundo da criatura humana. É muito bem lembrado isso, que é também uma coisa que muito nos emociona, que é a questão da arte nesse nível, né? É, Talvez não alcançado por outro que não seja o Michelangelo, mas eu lembro Fídias, que era o maior escultor lá da Grécia Clássica. Mas, enfim, Leia, você tem alguma observação? Não, Nádia, eu acho que Jesus teve muita piedade da humanidade quando certamente. promoveu a reencarnação desses grandes gregos, né?
para terminar com aquela coisa escura da Idade Média, aquela coisa do sofrimento incrível que as religiões promoveram, em nome do Cristo, né? As cruzadas, né? A Inquisição, aquelas torturas todas. Então, que venham os gregos, com aquela maravilhosa estatuária, né? Renascer, para surgir o Renascimento, né? Isso é piedade de Jesus. Acho que Fídias reencarna naquela área lá, né? Como tivemos o Michelangelo, tivemos o Da Vinci, Leonardo, né? E aqueles pintores todos incríveis, aquilo tudo são os gregos trazendo aquela arte maravilhosa. É piedade de Jesus, para que essas criaturas pudessem renascer, fazendo uma espécie de faxina vibratória daquele sentimento terrível das cruzadas, né? Aquele sentimento da Inquisição, para que pudesse renascer um novo sentimento para a humanidade, uma nova visão. É piedade de Jesus em favor da nossa humanidade, em favor de É todos nós. verdade, muito bem lembrado, César. Até porque, para fazer essa faxina vibratória, na Idade Média, por alguns ainda considerada a idade das chamadas trevas, né? Por isso que reluziu Francisco de Assis. Por isso, para essa faxina, Um que você precursor chama dessa faxina área, vibratória, hein? é um precursor desse tempo, né? Francisco de Assis. Exatamente, exatamente. Com a humildade, com a piedade. E essa piedade de Jesus, nesse planejamento superior vindo lá da Grécia clássica, É, que fez descerem aquelas maravilhosas, inacreditáveis cabeças, incrível. são umas máquinas pensantes, desde os pré-socráticos e depois com aquele trio, Sócrates, Platão e Aristóteles, apesar da feição materialista da, do pensamento aristotélico, mas, a Sim, rigor, essas três culminâncias foram antecedidas por sementes que os pré-socráticos trouxeram, e tudo que a humanidade fez até hoje foi desdobrar é isso os aí. pré-socráticos e Incrível. esse trio maravilhoso. É Essa verdade. piedade, esse amor, esse desvelo de Jesus, esse carinho, essa ternura, nos É, dando essas possibilidades, essas janelas para a evolução de cada um de nós, individual e coletivamente. perfeito. Então, muito. Que bom que você lembrou disso. Você sabe que se eu não parar aqui, eu vou continuar nessa história, A gente essa sabe, história clássica, mas eu já estou aqui me segurando, né? contendo, me segurando, me contendo, estou. Agora, Rosa, quando você disse que a piedade é filantropia, e depois você falou de altruísmo e piedade, você considerou como sinônimos, né? Eu acho, não é, lógico, Paralelos. na gramática não é sinônimo, tá? Mas se você pensar o que é você ser altruísta? Altruísta é você se importar com o próximo, ajudar o próximo, né? Se doar, né? E se a gente pegar a piedade só na ideia de compaixão, esquecer aquela pena e dó, né? E esquecer a relação com a religião, é, você é uma pessoa, a fulana é uma pessoa piedosa, por quê? Porque ela se incomoda com os outros, ela procura ajudar quem precisa. Então, assim, para mim, está dentro, quando você está dentro da filantropia, que está dentro da possibilidade de você ajudar as pessoas, né? Só que aí seria de uma maneira mais ampla. A gente pode ajudar de várias maneiras, né? Quando a gente se senta com um aluno, né? Você deve ter passado por essa experiência também. Não é seu aluno, mas é do mesmo lugar, local onde você está. Você sabe que o orientador que ela pegou para fazer aquela monografia ou aquela tese não é daqueles aqueles orientadores que realmente querem, na realidade ele só quer o título lá, do número de teses, do nome das teses que ele orientou, mas ele não está nem aí para perder tempo, né? Fica a,
E você se propõe, né? Se propõe a ajudar, você se propõe a rever, né? Quando te pede para rever, e você diz, tá bem, pode deixar, eu vou rever, eu vou anotar, e você chama para conversar, porque você sabe que o orientador não vai fazer isso. Isso você pode chamar de piedade, porque no fundo você está querendo ajudar a pessoa, tá? Mas também não deixa de ser um altruísmo, como o próprio Conte queria, de ajudar o próximo que está precisando de uma forma de ajuda. Você está doando o seu tempo para isso, entendeu? Então, assim, eles não são sinônimos, tá bom? Eu reconheço que não são sinônimos, né? Que a gente tem que respeitar a gramática. Só que eles são oposição a egoísmo. Os dois, na definição das duas palavras, se opõem ao egoísmo. Certo? Aliás, desculpa, A Léa vai falar, Léa, você quer abrir seu desculpa. som? A palavra altruísmo, ela se opõe ao egoísmo. O egoísmo é centrar no próprio eu. E o altruísmo é Isso, centrar no outro. Daí isso. essa diferença essencial que a doutora colocou perfeitamente. Isso. Leia, me dá só um minutinho, porque quando você disse isso, ô Rosa, eu não tenho esse raciocínio fechado, não. Mas me ocorreu que é uma energia na interioridade do ser em que a piedade nasce e vem de dentro da criatura. Está dentro, é inerente, mas na intimidade profunda do ser. Porque o altruísmo, o sufixo ismo quer dizer doutrina. Então, o altruísmo é doutrina do outro. Então, a piedade é uma energia da intimidade do ser que se projeta para o outro, na direção do outro. É Então, isso. estou assim, agora pensando nisso. Eu nunca pensei nessa questão assim, mas estou agora tendente a pensar desta forma. Está filosofando, muito bem. Tá bom. Sim, mas acontece que existe aqui, o meu fundamento era linguístico, né? Porque o Filosofar. ismo e o alter, tá bom. Ó, a Luísa está falando Leia, que filosofar é buscar o saber, tá bom. tá bom, tá bom. Leia, você ia falar? Eu diria que a piedade e o altruísmo são as duas linhas do mesmo trilho do trem. Sim, tá bom. Caminham juntos, Elas caminham juntas. caminham juntas. O final vai ser o mesmo, né? Elas Sim, são independentes, mas Dois, caminham juntas. dois trens que passam pela mesma linha. e não há também um Gratidão trem. pela sua fala. Obrigada. é, essa sua imagem é interessante, Leia, porque quando você falou no trem, o trem não vai correr sobre um trilho só, né? Ele precisa do outro trilho, isso, dos dois trilhos, né? Então é exatamente isso, exatamente isso. O Os dois se preocupam com o mesmo que é assunto. que o Luiz está dizendo aí? Fala alto, Luiz. Ah, Quando os dois se preocupam os com o mesmo dois assunto. têm Objetivo. se preocupam com o mesmo objetivo, Sim, o exatamente. altruísmo e a piedade. Só que eu estava pensando, e continuo pensando, que o altruísmo é uma emanação da piedade. A piedade de dentro do ser que vai se projetar para o outro. Porque não pode, não há, eu vou me arriscar aqui a dizer, hein? Na afirmativa, assim, não há. Se eu fosse uma pessoa cuidadosa, eu diria: pode ser que não haja altruísmo sem piedade. Mas, enfim, estamos aqui com essas questões muito frutíferas, frutificantes. E você falou no Conte, né? Foi. Você falou que
Seu som, Nádia, está fechado. Seu som Som, tá sem som, Nádia. Você deve ter apertado aí. Pronto. Não, ainda agora apareceu. O Carlos é que me tirou ali do o som. Ah, Agora acho que também tá foi falando, ele, mas ele fica aí na falando moita. falando do Conte. Exatamente, estamos falando do Conte. O Conte criou essa palavra, né? Porque foi. o Conte não seguia uma religião no sentido estrito do termo, né? Ele até criou uma religião, mas ele colocou num panteão, isso, aliás, aqui no Rio de Janeiro existe o Museu Positivista, né? E ele colocou os santos, ele tomou por empréstimo a estrutura do catolicismo e na igreja ele coloca o panteão dos benfeitores da humanidade, os que ele selecionou, mas não discordamos, ele selecionou figuras realmente altruístas para a humanidade, mas ele coloca no panteão da, da religião positivista, ele colocou os homens que trabalharam para a humanidade no lugar dos santos. Então, ele não tinha ou não tem a religião no sentido teológico, como nós entendemos, né? Foi interessante você e foi interessante você lembrar isso que ele criou essa palavra. Ele não usaria a palavra piedade. Você observou muito bem isso, né? Porque era Ele, religiosa. exatamente, ele não usaria essa palavra, porque ele próprio também ele fala da sociologia e da educação e tudo como uma física social. Então, ele tem essa visão, esse olhar que é, de uma certa forma, meio mecanicista, né? Mas, enfim, vamos deixar o Kant em paz. Mas, Eu, de Nádia, minha parte, eu prefiro Kant. Né? Nádia, na verdade, ele é um homem do século, final do século XVIII, século XIX, Certamente, onde nós percebemos uma chegada muito grande de materialismos, né? certamente. Filósofos, etc., e a implantação, na verdade, era uma verdadeira luta contra as religiões dominantes, né? Que tinham feito Sim, coisas terríveis. E é nesse sentido que o século XIX há um predomínio grande de filósofos, estudiosos, materialistas, negando aquilo tudo que estava sendo colocado. Talvez tenha por isso que ele criou esse panteão, né? Essa sugestão que nega aquela santidade, né? Muitas vezes falseada que aconteceu no passado. Então, ele é um homem. Isso faz com que, na verdade, ele foi até contemporâneo do Kardec, né? É sim, extraordinário, extraordinário, né? E Kardec tenha mantido a sua estrutura íntima no meio desse ambiente todo e tenha produzido para nós a terceira revelação, né? Que, na verdade, reposiciona a religião no seu devido lugar, né? Porque é um outro sentido que não aquele meramente dos dogmas, das imposições, do domínio, da associação com os poderosos. Não tem nada disso aí. E eu acho que é contra esse tipo de religiosidade que o Conte também se mantinha. Só que ele não ofereceu a contrapartida que a doutrina espírita com Kardec oferece para todos nós, que é uma coisa maravilhosa. Mas por aí, um é. comentário só. Exatamente, o Conte tomou por empréstimo o pensamento do Herbert Spencer, que criou o evolucionismo lá na Inglaterra, e aí ele fez uma acomodação. Tanto que o positivismo não é considerado uma filosofia propriamente, não tem estrutura de filosofia. O positivismo também tomou várias coisas por empréstimo de outras correntes filosóficas e fez assim uma mixed up salad, uma salada assim misturada, e foi assim. Mas, na verdade, o positivismo não chega a ser puramente materialista, mas ele tem, Nega aquela estrutura. desculpem, mas ele tem essa
Hoje se diria essa pegada, né? É, Pois é, então, o Conte é interessante isso. Agora, a Rosa trouxe o Evangelho 13:17, que é esse texto maravilhoso é, do Miguel. é, E eu confesso que é um dos meus textos muito queridos. Esse texto tem uma frase que eu tenho aqui escrito sobre a minha mesa, estou olhando para esta frase, toda hora eu lembro disso, não perco a oportunidade de lembrar esta frase. E é este grande alerta para nós todos. Temei conservar-vos indiferentes é. quando puderdes ser úteis. Esta frase, para mim, engloba tudo isso. Do ponto de vista da responsabilidade cósmica que nós todos temos perante a lei de Deus, que está inscrita no nosso psiquismo profundo, lá, Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, temer é quando nós estivermos despertos, que nós devemos estar temerosos por não fazer aquilo que é o nosso dever moral de sermos úteis, ou seja, de termos piedade, de termos compaixão, de sermos altruístas. Então, Rosa, pronto, tocou aqui o meu coração. Isso está assim escrito. Está aqui olhando para essa frase, porque ela, para mim, é excepcionalmente alertadora É isso mesmo. da nossa postura e da nossa necessidade de despertamento consciencial. Então, muito obrigada por trazer a minha frase, que é do Michel, do Miguel, mas é assim mesmo. Agora, uma outra coisa também, Rosa, que você trouxe tão interessante foi quando você citou a primeira aos Coríntios, que todos nós conhecemos de cor, né? E essa também uma uma frase em que ele faz uma linha argumentativa, levantando hipóteses. Se você faz isso, se isso aqui, se isso, se não houver isso, então não há amor. Porque todas essas nossas virtudes, as nossas não, né? As virtudes que nós precisamos desenvolver, a nossa lista de virtudes, né? Essas são emanações do amor, são desdobramentos do amor. Todas elas. Se nós juntarmos tudo, nós teremos o amor visto sobre várias angulações. Sim. Achei muito interessante, Rosa, aquela aquela frase também desse meu texto querido do 13:17, quando o Miguel, o Michel, ele fala sobre os espíritos se decepcionarem conosco quando nós nos perturbamos diante das misérias. E aí nós nos afastamos. Essa observação, nos momentos atuais que o nosso planeta vive, atravessa, a humanidade atravessa, porque nós estamos vivendo uma verdadeira encruzilhada cósmica. E nós precisamos, são momentos definitivos para o que Santo Agostinho nos diz lá no Evangelho, no 3º capítulo,
Não é isso? Porque nós, quer dizer, Terra, estamos sendo promovidos a outra categoria vibratória. Mas tudo vai depender de nós nos situarmos para permanecermos aqui, num orbe de outro nível. Só que nós aqui, de um modo geral, dizemos que nós queremos ir para Júpiter. Eu não quero, não. Não, eu não quero também, não. Eu estou querendo ver se eu continuo por aqui mesmo, estou me esforçando para continuar por aqui mesmo, de preferência em nosso lar, que a gente já conhece mais ou menos, né? Nós conhecemos alguns habitantes lá de nosso lar, então já fica um pouquinho melhor para nós, pelo menos. Embora todos os mentores de todas as colônias certamente recebem e vão nos recepcionar se nós formos para outra colônia que não o nosso lar. Mas você quer considerar essa questão sobre o grande momento, é um momento sombrio, porque nós temos muitas, muitas expiações, muitas provações no planeta. Alertados que fomos por Jesus, haveria, como está havendo, ranger de dentes. E esse alerta aqui do Miguel, por que os espíritos se decepcionam conosco diante das misérias? Nádia, por que a Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce se diferenciaram tanto do resto da humanidade? Porque são poucos encarnados que são como elas, como foi Francisco de Assis, como foi o nosso Chico Xavier, que passam toda a sua vida se dedicando a ajudar quem precisa, né? A gente, de modo geral, né, o que a gente faz? A gente ajuda a nossa casa espírita, que faz algumas atividades de caridade, né? É, faz as nossas reuniões lá com as pessoas que a gente presta assistência, mas a gente faz, se você pensar assim, bom, são 24 horas por dia, mas tudo bem que a gente tire as nossas horas de sono, são umas 16 horas por dia, né? Mas a gente escolhe as datas que você vai ajudar as pessoas, que você vai ajudar. Nós não estamos abertos para, como fazia a irmã Dulce, ajudar qualquer pessoa que chega a qualquer hora, a qualquer momento, e não abrimos a nossa porta para botar em casa as pessoas que precisam. Por isso nós ainda estamos aqui, porque a gente realmente não consegue, né? A gente quer fazer caridade com hora, dia e hora marcada. Se a Verdade. pessoa vem pedir alguma coisa fora desse horário, não, porque agora eu estou fazendo outra coisa, agora eu estou ocupado com outra coisa. E Eu acho que é aquela essas coisa da dois indiferença, exemplos né? que eu dei, elas não, elas estariam sempre dispostas a ajudar. Então, assim, nessas horas, Nádia, a gente percebe como a gente ainda precisa evoluir, se quer realmente para um planeta de regeneração. Eu acho que tem muito a ver com a indiferença, sabe? Como É, a Também questão, conservar os indiferentes. é aquela questão do banho do leproso, né? Não pode isso, ficar indiferente. Aliás, eu é, acho, sabe, Nádia, já que você citou essa coisa de ir para Júpiter, etc. e tal, acho que nós que somos aprendizes da doutrina espírita, nós somos aprendizes da caridade. Conforme a doutora Rosa falou, a piedade ela é a precursora da caridade, né? Nós estamos aqui para aprender isso. Na medida que a gente vai aprendendo isso, sabe de uma coisa? Vamos nascer de novo por aqui mesmo. Só que não vamos nascer no Brasil, não. Vai ser muçulmano, para aprender a perdoar, acabar com o olho por olho, olho por dentro, viver a mensagem, aprender a nascer uma pessoa que gosta da guerra, a pessoa que faz a tragédia. Vamos nascer nesses lugares. Que agora que a semente já penetrou em nossos corações,
está brotando em nós, já não tem mais a indiferença, nós já estamos abertos ao banho do leproso. Quem sabe a gente não pode nascer nesses lugares onde ainda predomina o olho por olho, dente por dente, para levar a mensagem do amor, da renovação. Eu acho que nós vamos ficar por aqui mesmo, sabe? Não é Júpiter nem o nosso lar, não. Vamos ficar por aqui mesmo, ajudando o planeta a se transformar nessa nova era da regeneração. Então, vamos nos preparar para nascer em lugares mais difíceis, mais complicados, né? A doutora Rosa citou aqui o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos aqui para aprender isso. Na hora que a gente está aprendendo isso, a gente vai renascer nos lugares onde as pessoas não aprenderam isso, para tentar, com o nosso exemplo, ajudar a fazer o mundo melhor. Será que não é por aí? Pois é. Mas ela citou o Médicos Sem Fronteiras, Pois é, que é Mas uma obra também maravilhoso. maravilhosa, maravilhosa. Temos agora vários desdobramentos sem fronteiras, né? Tem É, Caridade Sem Fronteiras, tem Médicos Sem Fronteiras, para nós realmente acabarmos com fraternidade fronteiras. sem fronteiras, é isso aí. Mas o mundo, no momento, assiste a uma desconstrução disso que a humanidade já tinha conquistado. Não é? O multilateralismo, não é isso? O multiculturalismo, isso tudo já é um avanço. O fato de nós termos a zona do euro, inclusive a Alemanha, que é a grande moeda, né, já estava tão forte, mas renunciou à sua moeda em nome desse projeto de coletividade. Mas nós hoje estamos vendo muitas resistências a essas conquistas. E é por isso que nós precisamos estar cada vez mais alertas e orarmos muito em benefício dessas instituições que congregam, não é, as várias coletividades e emblematizam um ideal de humanidade mais aberta, mais livre, mais consciente, mais generosa, mais piedosa, mais altruísta. É, uma, é um ponto muito, muito importante para nós todos. Nós estamos aqui chegando ao nosso tempo. Indago se vocês querem dizer mais alguma coisa. Eu estou só me despedindo, que eu tenho realmente no meu horário. Eu agradeço muito, quero agradecer muito, doutora Rosa, pelas suas explicações preciosas e aos comentários, né, que nossa Nádia, como sempre, acrescentou de maneira magnífica. Foi uma noite memorável, inesquecível. Nossa gratidão, doutora. Muito obrigado. Graças a Rosa pela piedade. graças a vocês. Muito bom. E Só a essa gratidão. colocação, a Pode colocação da falar. doutora Lé, botando mesmo o treino, o trilho, olha, foi muito bom. Foi Muito bom. Muito obrigado, doutora Lé. a Leia do Rio Grande do Sul. Um frio. Gente, Grande nem me abraço, fale muita de paz. frio, nem me fale de frio. Bom, Boa mas noite. enfim, Muita paz. Obrigado. então vamos lá. Rosa, você quer dizer mais uma palavrinha e você faz a prece final, por favor? Faço a prece. Não, tá tudo bem, eu acho. Eu gostei muito. Acho que vocês tenham gostado também. Nós também. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, agradecendo por essa oportunidade que temos de estar aqui conversando sobre temas do Evangelho. Muito obrigada, Mestre. E aproveitamos também para vos pedir que as vossas ideias, os vossos ensinamentos, que as mensagens do Evangelho possam chegar a todos os extremos do nosso planeta. Não importa a religião, não importa o local onde nascemos, mas que a humanidade possa evoluir para uma grande irmandade, sabendo que estamos aqui para isso, para aprendermos e divulgarmos o amor. Porque foi o amor que Jesus veio, esteve entre nós para nos ensinar o amor ao próximo, o amor a nós mesmos
no mandamento que ele nos ensinou e tanto divulgava: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E assim, vamos pedir permissão à nossa cúpula espiritual, do nosso ICEB, para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Rosa. Obrigada, Leia. Obrigada, César. Obrigada.